Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. A apostasia dos últimos tempos. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Nós vamos ler inicialmente capítulo 19, verso 4. 1 Reis 19, verso 4 e seguintes. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 4 e seguintes, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Pai, eis aqui teu povo, eis aqui tua palavra. Eis-me aqui, usa-me para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que as ovelhas, elas são do Senhor. O rebanho é do Senhor, não é meu. Eu fui levantado pelo Senhor para pregar a palavra de arrependimento a este povo, para que este povo se arrependa dos seus maus caminhos, se afine com Deus e encontre realmente o caminho da salvação. Por isso, a exemplo desses milhares de anos, Deus tem levantado homens e mulheres segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, para pregar e anunciar a sua palavra ao povo. Ele poderia ter usado os anjos, mas ele nos escolheu, e ele tem levantado homens e mulheres e usado estas pessoas para pregarem aos outros. E ele usa. Ontem eu estava fazendo a caminhada com minha esposa, e nós, enquanto caminhávamos, evidentemente conversávamos, e a conversa invariavelmente gira em torno ou de família ou da igreja. E ontem a conversa era a igreja. E nós comentávamos sobre conversas mantidas com outros colegas, pastores, e a preocupação que estes colegas com os quais nós temos conversado manifestaram com o esvaziamento que tem se observado nas igrejas de uma forma em geral. Aqui na nossa cidade, mais especialmente nos últimos meses aí que tem chovido, as pessoas realmente têm ficado em casa, não estão acostumadas com chuva. Na minha terra, no Rio Grande do Sul, as pessoas aprenderam a conviver com a chuva. Chove 15, 20 dias sem parar e a vida não para, a vida continua. E as pessoas se preparam, bota de chuva, guarda-chuva, capa de chuva, e a vida segue normalmente. A diferença é que chove, mas as pessoas vão para o supermercado, vão trabalhar, vão para a igreja, vão para onde tem que ir. Não é a chuva que as impede, mas é compreensível.
O problema de tudo isso é que isto leva a uma acomodação. Você que é acostumado a ir regularmente na casa do Senhor, mas são tantos os apelos que o mundo te apresenta para você muitas vezes não vir para a casa do Senhor, que você, um dia que realmente necessita faltar, você até acha bom, e depois coincidentemente no outro dia choveu, você também não vai, e no outro não vai, e o resultado, chega o dia de ir para o culto, aí você fica balançado, vou ou não vou, vou ou não vou, tá tão bom aqui, você acaba acostumando a não ir. E o resultado e a consequência é que nesse hábito de não ir, você acaba gostando. E o interessante é que quando a tribulação vem, aí você se lembra de Deus. E aí você corre, mas perdeu a intimidade com o Senhor. Mas eu externava a minha tristeza ao ver que, a exemplo das outras igrejas, porque eu converso com os outros pastores, nós também estamos vivenciando dias difíceis, dias de apostasia. 1 Reis 19, verso 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Nós encontramos aqui o profeta Elias, que após uma ameaça da rainha Jezabel, vai embora, caminho do deserto, se assentou debaixo de uma árvore e se entregou. Desanimou tanto que pediu para si mesmo a morte. Ele disse: Senhor, basta, já chega, toma agora, ó Senhor, a minha alma, a minha vida, toma a minha vida. Ele não pensou em ele mesmo tirar a vida, ele não pensou em se matar, mas o desânimo se abateu na vida daquele homem chamado por Deus para ser profeta no meio do seu povo, mas ele desanimou a ponto de desistir até de continuar vivo e pediu: Senhor, não aguento mais, leva a minha vida. O que teria provocado este desânimo na vida deste homem? O bilhete de Jezabel? Muitas pessoas, e eu também durante algum tempo, acreditava que ele, tão forte, tinha participado de uma batalha incrível contra os profetas de Baal, tinha vencido eles e tinha depois desanimado por causa de um bilhete de ameaça de Jezabel, que nós vamos ver daqui a pouco, todo o contexto nós vamos estudar na palavra do Senhor. O que levou Elias, o homem escolhido por Deus, a desistir de viver? Elias, ele aparece pela primeira vez na Bíblia, no capítulo 17, que diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aqui é a estreia de Elias na Bíblia, primeira vez que ele é citado, 1 Reis, capítulo 17, no verso 1. Mas eu queria convidá-los a ir um pouquinho antes. Vire a página da sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. Eu vou começar só a dar uma pincelada para a gente entender por que Elias estava lá debaixo daquela árvore pedindo a morte. Em 1 Reis, capítulo 16, verso 25, diz assim: fez honre o que era mal perante o Senhor. Honre era o rei de Israel. E este honre fez o que era mal perante o Senhor.
E ele, olha só, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Ele foi pior do que os outros reis. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor. Começamos a entender que este povo escolhido por Deus, o povo de Israel, separado por Deus para ser a testemunha da glória de Deus aqui na terra e arrastar outras pessoas de outros povos para os caminhos do Senhor, este povo insistia em seguir os maus caminhos e irritar ao Senhor, o Deus de Israel. Irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Eles elegiam outros ídolos para serem adorados no lugar do Senhor. Hoje, talvez a gente diga, mas eu não adoro outros ídolos. Engano seu. Tudo aquilo que você coloca antes do Senhor para receber a sua atenção é um ídolo. Não precisa ser uma estatueta de barro ou uma imagem. Toda vez que você prioriza outras coisas na sua vida antes do Senhor, você está levantando altares para outros deuses. O Deus da televisão, o Deus do comodismo, o Deus do conforto da sua casa, o Deus da preguiça de ir para a casa do Senhor. Você vira as costas sim para o Senhor, porque você se acha muito suficiente, muito autossuficiente, que você não precisa de Deus. Talvez Deus é que precise de você, mas engano seu, Deus não precisa de nós. Deus conta com a gente para realizar a sua obra, mas Ele não precisa de nós. Mas toda vez que nós colocamos outras coisas antes de Deus, estamos sim preterindo a Deus na nossa vida. Vamos adiante. Este Omri descansou com seus pais, no verso 28 diz: e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Entra na história o rei Acabe. Ouça só e procure imaginar a situação daquele povo, irmãos. Os reis vinham desencaminhando o povo. Os reis que deveriam manter viva a chama do amor e do respeito e da obediência ao Deus de Israel, estes próprios líderes eram maus líderes que guiavam o seu povo para adorar outros deuses, para virar as costas para o Deus que tanto os havia abençoado. E Acabe assume o reinado em lugar de seu pai. Verso 29 diz: Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. O reino tinha sido dividido, Judá e Israel. Asa era rei de Judá, Acabe era rei de Israel. O reino já estava dividido. Agora, devido a tanta briga, tanta confusão, o reino se dividiu. E um reino dividido não subsiste. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Vejam só, queridos, 22 anos para nós é muito tempo, com uma liderança corrupta, com uma liderança distorcida dos propósitos de Deus. E eles já vinham de reis anteriores que vinham gradativamente levando o povo a se afastar de Deus. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor. O pai dele também tinha feito, não é? Mas olha o que a palavra diz sobre Acabe: mais do que todos os que foram antes dele. Se os outros tinham sido ruins, irmãos, Acabe foi muito mais. Se os outros já tinham irritado ao Senhor, Acabe conseguiu irritar
ainda mais. E diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sua fidelidade não tem fim, renovam-se a cada manhã. Mas tem um momento, queridos, em que Deus também é juízo. Deus é amor, mas é justiça também. E Ele protela, e não pune de imediato, na expectativa de que o pecador se arrependa e se volte para Ele. Por isso Deus protela a punição. É por isso que nós não somos consumidos de imediato. É por isso que você que tem se afastado, que tem andado afastado dos caminhos do Senhor, tem sido alvo até da misericórdia do Senhor. Mas um dia a mão de Deus pesa. Não espere que a mão de Deus pese sobre a sua vida. Procure o Senhor enquanto se pode achar. No verso 31, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Eles tinham por lei de Deus não terem o jugo desigual, não se unirem a mulheres de outras terras. E foi exatamente o que este rei foi fazer. Ele foi se casar com Jezabel dos Sidônios, que era um outro povo estranho a eles, que não servia ao Deus de Israel, que servia ao seu próprio Deus Baal. E olha o que ele fez: casou com ela e foi e serviu a Baal. Pronto, ele deixou simplesmente, ele virou totalmente as costas para o Deus de Israel e foi servir a Baal, o rei, o Deus da sua mulher Jezabel, e o adorou. Diz aqui na palavra, ele adorou Baal. O que leva uma pessoa a virar as costas totalmente para o Deus verdadeiro e ir adorar Baal. Mas não se admire, irmãos, porque hoje é só o que nós estamos vendo. As pessoas estão virando as costas para o Deus verdadeiro, estão deixando de vir adorá-lo na sua casa e estão adorando a outros Baals por aí. Quantos esta noite estão adorando um Baal chamado televisão, estão passeando, estão andando por aí, quando deveriam buscar intimidade com o Senhor? Não se admire, porque cada vez mais a situação está pior. Ele adorou Baal, levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Ele edificou um templo para Baal, e ele, como rei, dava o exemplo. E o povo de dura cerviz ia adorar Baal para agradar o rei, como as pessoas gostam de agradar ao homem. E foram e seguiram o rei. 22 anos este rei reinou, 22 anos. Também Acabe fez, não contente com Baal, ele fez mais um deus, um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações. E eu chamo sua atenção para esse termo: para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Você está entendendo como estava a relação de Deus com aquele povo? Eles conseguiram fazer tudo para irritar o Senhor. Então Deus se levantou do seu trono e disse: agora basta, eu vou dar uma lição neste povo. E o que Deus faz? Levanta um profeta no meio do povo, um homem segundo o seu coração, um homem segundo o seu propósito, um homem temente a Deus, um homem que não temeria outro homem e que levaria adiante aquilo que Deus
lhe colocaria no seu coração, ele obedeceria integralmente, custasse o que custasse. Você consegue imaginar um rei tirano deste receber a visita de um homem do meio do povo, um homem comum, que veio lhe enfiar praticamente o dedo na cara para lhe dizer o que Deus mandara dizer? Que homem corajoso, que homem temente a Deus. Diz no verso 1 do capítulo 17, é aqui que ele entra na história da Bíblia, para ficar para sempre. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, levantado por Deus, né? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, eles precisavam da chuva como nós precisamos também. E passaram-se 3 anos que não choveu. E aí, o que chama a nossa atenção, queridos, é que os sentimentos do rei não se voltaram para dizer: Deus está nos punindo porque nós o abandonamos. Os sentimentos daquele rei foram voltados contra o profeta, contra o enviado de Deus. E Acabe então mandou perseguir a Elias para matá-lo. E mais o tempo passava e mais ódio Acabe sentia quando via que não estava chovendo mesmo. E quando não chove não tem colheita, os animais morrem. Você que vive aqui num sertão, você sabe que os nossos animais morrem de sede, não tem o que plante, não tem como sobreviver num ambiente de 3 anos e meio de seca. Mas eles, em vez de se arrependerem dos seus maus caminhos, queriam matar o profeta. E Deus estendeu a sua mão, acampou seus anjos ao redor do seu profeta e o manteve, primeiro alimentado por corvos, depois por uma viúva que nem de Israel era de outro lugar, de outra terra, mas Deus usa quem Ele quer, Ele faz com quem Ele quer para proteger os seus escolhidos, e esta viúva o alimentou, e ele realmente era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus sobre si, ele era um homem que realmente tinha a unção de Deus na vida dele, porque durante este período em que ele esteve escondido da ira de Acabe, na casa da viúva de Sarepta, o seu filho morreu, e a unção de Deus era sobre Elias, que ele repousou sobre o menino, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor, e Deus atendeu a sua oração e restituiu o filho com vida àquela mãe. Durante o tempo que ele esteve afastado, ele se afastou dos homens, mas ele manteve íntima comunhão com o Senhor. Ele estava protegido, até o tempo que Deus disse: agora sai, Elias. No capítulo 18, no verso 1, continua a história dizendo: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Então já haviam se passado 3 anos de seca. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e ouça bem, e a fome era extrema em Samaria. Você consegue imaginar, irmão, a situação daquele povo? 3 anos sem chover, sem alimento, sem nada, mas seus corações continuavam endurecidos. Quantos anos passou sem chover aqui na nossa região? Eu vivo aqui já há muitos anos, e eu já vi muita seca, muita miséria, muita gente tendo que ir embora para São Paulo, para o Rio, embora daqui, filhos, maridos que talvez nem voltaram mais, as viúvas da seca que a gente conheceu aqui. E esse povo daqui também não se toca que tanta seca
não é apenas um fator climático, mas é Deus querendo despertar o seu povo. Usando esta forma, a gente não se dá por conta. Não, isso é o tempo, é isso, é aquilo, é o ninho, é não sei o que lá. O homem sempre tem explicação, e Deus fica sempre relegado. E Deus usa a seca para despertar o povo, mas o povo não se despertou não. E lá veio o homem de Deus, passou aqueles 3 anos escondido, irmãos, e Deus manda ele enfrentar novamente Acabe, que queria matá-lo. E Acabe já estava com tanto ódio de Elias, mas Deus mandou, lá se foi Elias. E eu desperto a sua atenção que ele chamou Obadias, o mordomo. Ele era mordomo do rei. E diz aqui na minha Bíblia: Obadias temia muito ao Senhor. Ela revela aqui algo importante, porque quando Jezabel, a mulher do Acabe, exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O que é que nós extraímos daqui? Que a mulher de Acabe, a Jezabel, ela perseguiu os profetas do Senhor e mandou matar um por um. Por isso Elias foi protegido, por isso Elias escapou, mas os outros foram mortos por Jezabel. E Acabe tem um encontro finalmente com Elias. No verso 17 do capítulo 18 nós vamos encontrar os dois. Vendo-o, disse Acabe, olha como ele fala com Elias: és tu, ó perturbador de Israel. Elias era o perturbador de Israel. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. 450 de Baal, 400 do poste ídolo, eram 850 mantidos pelo rei e a rainha, e os profetas do Senhor eles haviam extirpado da face da terra. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos entender. Deus havia mandado dizer que ia ter seca, que não ia chover. O povo realmente viu que Deus estava agindo através daquela seca. Usou o profeta para dizer que não choveria, e realmente não choveu. 3 anos e meio depois volta Elias e diz: eu preciso reunir o povo. Reúne todo este povo aí que abandonou a Deus. Reúne todo este povo que apostatou aqui no Monte Carmelo, porque eu vou fazer um desafio. Eu quero desafiar este povo para que eles vejam quem é o Deus verdadeiro. Se é o Deus de Israel a quem eu sirvo, ou se é o Baal a quem agora eles estão servindo. Por quê? Deus precisava demonstrar agora ao povo o seu poder, a sua força, e usa então o homem de Deus tremendamente para isso. Reuniram o povo, fizeram 2 altares, em cada altar foi colocado um novilho, mas antes desta experiência, ouça o que Elias disse no verso 21 do capítulo 18. Então Elias se chegou a todo o povo, estava todo o povo ali presente, e disse: olha as palavras dele ao povo, palavras essas que soam muito bem nos dias de hoje. O que ele disse? Até quando cocheareis? O que é cochear? Mancar, se arrastar, não é caminhar direito. Porque caminhar direito não é como esse povo estava caminhando. Eles estavam cocheando, mancos, se arrastando. E ele pergunta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu.
Se é Baal, seguiu. Quem é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que você está adorando? Qual é o Deus que você está servindo? É o Deus verdadeiro ou é o Baal? Se é Baal, segue. Se é o Deus verdadeiro, então deixa Baal e siga. Mas vamos ver quem é Deus, porque é na hora do vamos ver que a gente fica sabendo realmente quem é que vale a pena a gente servir, se é ao Deus de Israel ou se é a Baal. Então disse o que o povo? O povo não disse nada. O povo nada lhe respondeu. O povo não tinha o que dizer. O povo não tem o que dizer, irmão. Quando se pergunta qual é o Deus que tu está servindo, o povo fica calado, porque ele sabe no seu coração que ele está seguindo qualquer outra coisa menos a Deus. Por isso fica calado, não tem o que responder. Então, aleluia, disse Elias ao povo. O homem, o profeta, teve que dizer isso para aquele povo apóstata que haviam virado as costas para Deus. E ele disse: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Só eu fiquei. E aí vocês conhecem a história. Os profetas de Baal botaram um novilho, não podia até ao fogo. O fogo teria que descer do céu. O Deus que fizesse o fogo cair do céu seria o Deus verdadeiro. Pensa comigo, Deus já havia mandado parar a chuva. Os profetas de Baal passaram até longas horas se judiando, se maltratando, pedindo, clamando para que Baal mostrasse que ele era o Deus que socorresse, que atendesse. Mas o fogo não desceu. E Elias até gracejou com eles: quem sabe ele está dormindo? Fale mais alto. Ele não está te ouvindo, viajou, quem sabe, se aposentou. Mas o fogo não desceu. Quando chegou a vez de Elias, tragam água, para não deixar dúvida. E ele despejou água em cima de toda a lenha, mandou fazer um rego na volta e ficou tudo molhado. E aquele servo do Senhor, então, para que Deus fosse glorificado pelo povo, para que aquele povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor, o Senhor realizou um prodígio. Quando ele orou, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, que estava todo molhado. Mas quando Deus quer, ele faz assim, na hora que ele quer. Mas foi o servo dele que orou e Deus atendeu na mesma hora, e o fogo queimou, consumiu o holocausto. E aí o povo não teve outra coisa a fazer. No verso 38 diz, do capítulo 18: então caiu fogo do Senhor. Irmão, o fogo que caiu era do Senhor, não foi o fogo tocado pelo homem, não. Nós encontramos hoje muita igreja por aí que tem muito fogo, mas se for procurar, será que o fogo é do Senhor ou é o fogo que está sendo tocado pelas pessoas? Aqui caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, olha o que o povo finalmente fez: caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Acabou com os profetas. O povo glorificou a Deus. Deus tinha mandado a seca, Deus mandou o fogo, e agora ele manda Elias novamente procurar Acabe e dizer: te prepara, porque agora vai chover. E Acabe: vai chover? Vai, pode subir, vai comer, vai beber, que vai chover. Mas como? Não via sinal de nada. Mas Deus tinha dito que ia chover, e Deus sempre cumpre a sua palavra. Diz no capítulo 18: Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, no verso 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra,
meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. E isso foi por 7 vezes. Tem chuva? Não tem nada. Finalmente o moço chega e diz: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: então vai, corre e diz a Acabe que a chuva já vem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem foi o sinal que a chuva ia cair. Aleluia! E aqui no verso 45 diz: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Caiu grande chuva. Deus mandou a seca, Deus mandou o fogo, Deus mandou agora a chuva no tempo dele. Acabe fez saber a Jezabel, no capítulo 19, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. O verso 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Queridos, vamos parar aqui essa reflexão na palavra e buscar para a nossa vida hoje. Quanto pastor, chamado por Deus, tem visto suas igrejas esvaziarem porque o povo está apostatando. E estes homens sofrem tremendamente com isto, porque Deus os chamou, os capacitou, os mandou pregar a palavra, e não tem coisa mais triste para um pastor do que pregar e ver que o povo, quanto mais ele prega, menos o povo se converte. E o pastor fica olhando para dentro de si mesmo: Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? E aí esse pastor se esforça e diz: agora eu vou me esforçar 20% mais do que eu vinha me esforçando. E se esforça 20% mais, e se arrebenta de trabalhar, e corre, e se prega, e se prepara, e vem, e vai, e faz culto campal, e visita. E quando ele olha, o povo se afastou ainda mais, e ele se desespera, e vai desanimando, e fica: Senhor, o que está havendo? Eu vou me esforçar mais 40% agora. E se esforça, se arrebenta de trabalhar, e corre, e vê que está ficando sozinho na igreja. Mas a palavra tem que se cumprir. Abra sua Bíblia, querido, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A palavra tem que se cumprir. Mas o homem que se esforça, o Elias que se esforçou, que passou 3 anos escondido, alimentado por corvos, o homem que volta e enfrenta o poderoso rei, que enfrenta 850 profetas, esse homem que Deus usou tremendamente para fazer agora a chuva cair quando ele disse que ia cair. Deus usou ele para fazer cair fogo, Deus usou ele para fazer cair a chuva, e mesmo assim aquele povo, nem vendo os prodígios e sinais que Deus operava através daquele homem, o povo tinha o coração duro e não se convertia, e não se voltava para o Senhor, e ele, como homem, se entregou.
desejou para si a morte. Não viu mais sentido naquele ministério, porque não tem coisa mais triste, eu repito, para um pastor do que pregar a palavra, ter compromisso com a palavra e ver que as pessoas estão abandonando a igreja para ouvir fábulas, para ouvir conversa, espíritos enganadores, demônios que estão levando as pessoas do caminho da salvação para o abismo do fogo do inferno. Tem muito trovão, tem muito barulho, mas não tem chuva. A chuva que vem da vida muitas vezes não está nesses lugares, mas as pessoas estão querendo correr atrás de sinais e prodígios e maravilhas que o homem tem feito produzir, porque não querem ter compromisso com Deus, como o povo de Israel. Porque ter compromisso com Deus implica em negar a si mesmo, implica em abandonar o pecado, implica em ser uma nova criatura, implica em pegar a sua cruz a cada dia e seguir pelo caminho tortuoso e espinhoso e estreito, mas que é o único caminho que vai levar para a salvação. Mas as pessoas, por causa da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, vão sempre esperando depois, um dia. Enquanto isso, levantam seus altares para tanto Baal. E os profetas, que ficam pregando sozinho. Elias disse: eu fiquei só. Mas Deus, quando tem um chamado, quando tem um propósito, os planos do Senhor não podem ser frustrados. E é Ele quem vem, aleluia, e pela sua palavra Ele levanta o homem que Ele chamou, e diga a Ele, como disse para Elias. Ele disse: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, depois que pediu a morte. Mas o Senhor, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Tu não pode ficar aí sentado não, te levanta, não fica arriado não. Deus mandou o anjo para ajudá-lo. Deus mandou reforço do céu para levantar o homem de Deus, para fazê-lo voltar para os propósitos que Deus tinha na vida dele. Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira, aleluia, um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija de água. De onde saiu aquilo ali no meio do deserto? Deus é o Deus da provisão, irmão. Ele faz o pão, Ele faz a água que você precisa para alimentar a tua fome, surgir do nada no meio do deserto da tua vida. Mas Ele mostra que está contigo, que não te deixa faltar o que precisa, e tem uma palavra de ânimo para te levantar, como Ele teve essa palavra de ânimo através do anjo para levantar Elias. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Oh, aleluia! Levanta e come. Tu tem um caminho ainda a seguir, Elias. Tu não pode ficar aí sentado. Tu tens um caminho. O povo apostatou, mas tu tem um caminho. E finalmente o próprio Senhor veio e falou com ele quando ele se escondeu numa caverna. Ele não queria mais, ele tinha desistido. O Senhor mandou seus anjos, ele comia, mas se prostrava de novo. Ele comia, mas se prostrava. E o próprio Senhor falou com ele no verso 13. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias, eu te escolhi, Elias. Elias, eu te remi, eu te tirei do meio do povo, Elias. Eu confio em você, eu tenho uma missão para você. Você tem agido conforme a minha vontade. O povo é que não está querendo te ouvir, mas eu tenho planos para você, Elias. Eu vou continuar contando contigo. Você vai continuar fazendo a minha obra. Era isso que Deus, em outras palavras, estava dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu:
tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Está aqui, queridos, o motivo do desânimo e da tristeza de Elias. Ele via que o povo tinha virado as costas para Deus, estava levantando altares para outros deuses e tinham matado os profetas de Deus. Não é assim que fazem com quem prega a palavra hoje? Quanto nós somos perseguidos porque defendemos a palavra com unhas e dentes. Vá nas igrejas que pregam o evangelho fácil, antibíblico, que estão cheias de pessoas que não querem compromisso. Venha numa igreja que prega a palavra de Deus, você conta às vezes nos dedos de uma mão quantas pessoas estão querendo ouvir. Quanto tenho sido discriminado neste meio chamado evangélico. Quanto tenho sido perseguido porque prego a palavra, porque não faço encenação, porque não agrado ao homem. Eu não digo coisas que agradam aos ouvidos humanos, mas eu tenho a consciência que até agora o que eu tenho pregado, com certeza, tem agradado aos ouvidos do meu Senhor. E ele disse: e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. O Senhor disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Deus tinha mais trabalho para ele, e ele estava fraco. Ele estava até há poucos momentos pedindo para Deus levar a vida dele. Mas eu quero lhe lembrar que é quando estamos fracos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele se sentia fraco, mas o poder de Deus estava com ele. E ele foi e ungiu o rei da Assíria. Ele foi, aliás, ele ungiu Azael, rei sobre a Síria. Ungiu a Jeú, rei sobre Israel, e ainda ungiu Eliseu, o profeta que iria ficar no lugar dele. Ainda ungiu o seu substituto. O que Elias não sabia, e que eu não sabia também, aleluia, e a palavra me revelou, me lembrou, é que ele pensava, queridos, que estava sozinho. Ele disse para Deus: eu estou só, Senhor, e os que sobraram ainda querem tirar a minha vida. O que ele não sabia é que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. A palavra aqui nos diz que Deus revela, aleluia, para Elias, no verso 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias, tu não está só não, Elias. Ainda tem remanescentes que continuam me adorando. Ainda tem remanescentes que doa onde doer, que aconteça o que acontecer, continuam sem dobrar os seus joelhos para Baal. Estes são poucos. O povo de Israel já era milhões de pessoas, mas tinha ainda um remanescente de 7.000 pessoas. Mas eram 7.000 preciosos aos olhos do Senhor, por isto a obra não podia parar. Pastor, você que está me ouvindo, eu mesmo que estou ouvindo a voz de Deus, Deus lhe diz nesta noite que está à procura dos remanescentes que Ele preservou. A obra não vai parar, a obra vai continuar, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Anime-se,
Dispõe-te e segue o caminho, porque tem muitas almas ainda para serem alcançadas e salvas pela palavra do Senhor. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, onde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que o povo hoje convertido busca ter a mesma afinidade de adorar um Cristo tão querido e viver apenas da verdade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Num dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos os salvos subirão. Desperta o amigo enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Num dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos os salvos subirão. Desperta o amigo enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera.
Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era. Programa Momentos com Jesus. Em Deus espera.